Oi, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A partir deste vídeo, eu estou começando uma campanha Felicite um Amigo. Por quê? Porque existem pessoas que conversam sobre os seus problemas com um colega de trabalho, com amigos, mas tem outras que não falam nada, que ficam sofrendo sozinhas. Na atual conjuntura em que nós nos encontramos, está muito complicado de fazer terapia, de buscar ajuda, entende? Então eu pensei o seguinte: o objetivo dos meus vídeos, já temos mais de 30, é felicitar as pessoas, é ajudar as pessoas a se conhecerem melhor para serem mais felizes. Podem fazer perguntas, tirar dúvidas, e aí eu vou esclarecendo à medida que as dúvidas forem chegando. Já gravamos alguns vídeos sobre perguntas, né? Eu respondendo. Então eu queria convidar você que está chegando agora, que não me conhece, meu nome é Rosa Alcântara, eu sou psicóloga e estou gravando esses vídeos para ajudar as pessoas nessa fase muito complicada de criarem alternativas, de serem mais felizes, tá? Então eu convido você a passar para os seus amigos, o maior número possível de pessoas, para que eu possa atingir o meu objetivo de felicitar as pessoas, tá bom? Então nós vamos falar sobre o poder do silêncio e a arte de falar. É muito complicado, né? Eu sei. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Existem situações em que é mais útil e proveitoso para você ficar calado. Silêncio é bem melhor, não vai te estressar. Por exemplo, você participa de uma reunião no seu trabalho em que o seu chefe impõe as ideias dele, não pergunta a opinião de ninguém e sai todo mundo assim, meio atordoado, né? O que a gente vai fazer? Adianta discutir com o chefe? Não, porque você corre o risco de ser até demitido. Então o melhor é o silêncio. Mas esse silêncio, ele tem que ser trabalhado. Porque se você guardar emoções e sentimentos reprimindo dentro de você, pode sair essa frustração através de doenças no seu corpo. É enxaqueca, é disenteria, é estômago, úlcera, gastrite. Então não vale a pena guardar esse sentimento de frustração. Então o que você pode fazer? Quando chegar em casa, pega uma almofada ou um travesseiro e soca bastante, dá bastante soco nele, respirando e socando para colocar toda aquela raiva, aquela frustração para fora. E aí você vai descarregar adrenalina até você ficar cansado, aí depois você relaxa, fecha os olhos e continua respirando pelo nariz, soltando pela boca, respirando pelo nariz, soltando pela boca, até você descarregar aquela tensão, né? Então, silêncio é complicado, né? Aí o que você vai fazer? Você precisa entender que nós somos seres altamente criativos. E você vai então acionar a sua criatividade para que no seu trabalho você possa arranjar uma forma de executar a sua função sem se estressar com o chefe. Ele não mandou fazer assim? Todo mundo sabe que pode ser que não dê certo. Pela sua experiência, você acha que não vai dar certo. Mas não foi ele que mandou? Então faça. Se não der certo, de quem vai ser a responsabilidade? Dele. Se você cumprir a sua função enquanto funcionário, com a sua criatividade, o problema não vai ser seu. Ao enfrentar a diretoria,
Porque todo chefe tem um chefe, né? Então, no trabalho isso acontece muito. E eu sempre falo, chegou em casa, beija a mulher ou o marido, beija os filhos e diz, eu vou para o quarto um minutinho que eu já volto. Pega o travesseiro, pega a almofada, soca, 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 descarrega aquela adrenalina. Depois que você ficar tranquilo, respiração tranquila, tudo tranquilo, pega uma chuveirada, porque a água, ela é energizante. Ao mesmo tempo que ela tira as nossas energias negativas do dia, por isso que devemos sempre, todos os gurus recomendam que nós usemos o poder que nós temos de decisão para não ter preguiça de tomar banho antes de dormir. Que tem pessoas que tomam banho 3, 4, 6 horas, 7, dizem, eu já tomei banho hoje, não fui na rua. Mas antes de dormir, pega uma chuveirada, que a água é energizante e é purificadora. Então ela vai tirar aquela carga toda de energia negativa e vai te refortalecer, vai te reanimar, vai te revigorar, tá? Então, é muito complicado. Ao chegar em casa e tal, importante, não demore muito para resolver a situação. Lembre-se que o corpo pode sofrer com essa demora. Então, se a coisa continua te incomodando, procura ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga. Na empresa, todas as empresas têm psicólogos, né? Se não tiver, tem um plano de saúde. Para você poder enfrentar a situação estressante e não cair no teu corpo, tá? E calar não significa necessariamente concordar. Você pode concordar ou não, né? Você pode concordar ou não, mas naquele momento, naquela hora, não valia a pena discutir, sabe? Tem horas que não vale a pena discutir. Tem pessoas, por exemplo, que são tão apegadas às suas próprias ideias, à sua forma de ser, se acha o dono do saber, o sabidão, a sabidona. Não adianta você até tenta, né? Você pode tentar usar a sua criatividade, usar a sua competência, a sua capacidade de informar as pessoas sobre alguma coisa. Mas tem horas que não adianta não. O pior apego é o apego às próprias ideias. Porque quando você é apegado a um objeto, o objeto quebra, com o tempo você bota outro no lugar. Mas as próprias ideias estão lá na cabeça do cara, entendeu? Então, para você desapegar das suas próprias ideias, você tem que ser uma pessoa muito flexível. Olha a flexibilidade e a criatividade como andam juntas. Quando você é flexível, você ouve a opinião do outro. Não necessariamente você concorda, mas você ouve, tenta entender. Inteligente é aquele que muda de opinião quando necessário. Quantas vezes a gente comete um erro, uma falha, uma coisa que não devia não devia ter feito isso. Poxa, que negócio que eu fiz mal, me dei mal aí. Pronto, agora eu não faço mais desse jeito. Vou fazer de outro. Tentativa e erro, foi assim que Thomas Edison inventou a luz. Quando o colega chegou para ele e disse, nossa, mas você já fez tantas tentativas, ele disse, não, tantas formas de eu não conseguir. Então já vai por eliminação. Vai eliminando essa forma, não serve, essa forma não serve, essa forma não serve. Vou arranjar outras formas de fazer. Mas a pessoa apegada às suas próprias ideias, não se desgastem com elas, porque elas estão, é muito complicado. Quando você estiver conversando com alguém, quando tiver alguma coisa assim para você falar, que você tem que fazer a sua opção, ou eu falo ou eu calo. Procura sempre perceber o sentimento e a emoção da pessoa que está falando. O que ela está falando. Por exemplo, o chefe, quando ele fez essa postura de determinar, sem pedir a opinião dos subalternos,
Ele às vezes teve uma boa intenção, coitado, né? Pode ter sido uma boa intenção. E não vai dar certo, aí ele reúne todo mundo e diz, não deu certo. Aí ele vai dizer, qual a forma da gente fazer? Aí a equipe se manifesta. Né? Então é muito complicado. O silêncio é um ótimo remédio para alguns, porque ele dá um tempo para acalmar os sentimentos e as emoções. É como a raiva. Eu gravei um vídeo sobre a raiva, com a história da Mariana. Depois você vai lá e assiste, que é interessante. Esperar a raiva secar dá tempo. Padre Antônio Vieira disse, atreve-se o tempo às colunas de mármore. Por que não as nossas coisas? Pode sim, o tempo suaviza, o tempo minimiza, o tempo faz com que as coisas fiquem menos turbulentas, né? Existem pessoas que não conseguem se desligar do evento e ficam remoendo e pode prejudicar a saúde. Isso é o que eu já te falei, para procurar logo, né? Se a sua criatividade, se você não conseguir sozinho, procura sempre ajuda. Ajuda de uma pessoa especializada. Você até pode conversar com um amigo, contar a situação, uma pessoa que você goste, que você respeite. Mas essa pessoa, ela vai dar a opinião dela, ela não vai entrar na sua cabecinha para te dar uma opção definitiva, né? O que a terapia faz. A terapia mostra o caminho para você, ilumina o caminho. Quem vai trilhar o caminho é você. E falar? Falar é uma arte. Por quê? Da mesma forma que calar é uma opção útil em certos momentos, falar também pode ser uma boa opção. Falar com arte é expressar a sua opinião ou ideia de forma educada e com palavras simples que a pessoa entenda. Falar com arte é também saber ouvir os sentimentos das pessoas e expressar os seus sem presunção ou arrogância, respeitando os sentimentos dos outros. Não é dizer, você é um burro, você... não é assim, né? Você está ligeiramente equivocado. E outra coisa, gente, não importa se é família, problemas de família, eu vou até gravar um vídeo só sobre isso. Sentimentos familiares. O grande problema da família é que a família acha que porque é família, pode fazer tudo. É meu filho, é meu marido, é meu irmão, eu falo merda. Não, é um ser humano, é uma pessoa, merece respeito. Isso se chama intimidade. O grande problema da família é a intimidade. Acha que pode fazer tudo. A menos que você esteja ministrando uma palestra ou um curso, é fundamental e está intrinsecamente ligado ao falar, o ouvir, o escutar. Só quando você está palestrando, né, você fala. Mas quando você está conversando, é importante você dar um tempo para a pessoa falar, para a pessoa expressar e você ficar ligado na palavra da pessoa. Uma vez um aluno me perguntou, mas professora, a pessoa fala demais, repete as coisas, eu fico sem paciência. Eu disse, não, calma. Você não vai perder sua paciência se você começar a acompanhar cada palavra que a pessoa está falando. Aí você vai entender o sentimento dela, em que conjuntura aquilo aconteceu, como ela está se sentindo. Ela vai expressando e você vai acompanhando cada palavra daquela pessoa, né? Quando você escutar, você percebe a emoção e o sentimento de quem está falando. Isso é arte, a arte de ouvir, escutando. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Também já tem um vídeo sobre isso. Ouvir, você usa os ouvidos. Tem 1000 barulhos acontecendo à sua volta, mas você está centrado na minha voz, eu espero. Né? Agora você percebeu aquele barulho do carro, aquele outro, porque eu sinalizei para você.
Se eu não tivesse sinalizado, todos esses problemas iriam direto para o inconsciente, para o arquivo. E você iria ficar só com a minha palavra, que é o que você está tendo atenção. Quando você ouve com atenção, você escuta. Você não está só ouvindo, você está escutando com atenção. Falar é uma arte que requer a capacidade de escuta e o discernimento de saber o que, como e em que situação deve falar. Isso é importantíssimo. Use também a sua criatividade, a sua flexibilidade. Se você, mas aí eu vou me perder. Se eu não falar agora, não falar na hora, eu esqueço, eu vou me perder. Anota no papelzinho, eu anoto. Eu faço assim, eu anoto. Quando eu vou falar alguma coisa com uma pessoa, que eu sei que a pessoa fala demais, eu levo um papelzinho e vou anotando. O que eu vou responder para ela quando ela parar de falar. Assim, aí eu anoto as palavras-chave. Que com aquela palavra você vai lembrar o que você vai falar, né? Lembre sempre de ter respeito pelo que fala e pelo que escuta. Se uma pessoa está escutando você, você também precisa respeitá-la. Se uma pessoa está ouvindo você, você também precisa respeitá-la. Não é ficar falando, repetindo as coisas. Mas se eu não repetir, eles não vão entender. Você perguntou se eles entenderam ou não? Pergunta. Faz como professor. O professor tem aquela palavrinha mágica, né? Entenderam? Acabou de falar um tema, entenderam? Alguma dúvida? Não é assim? A mesma coisa. Quando você está falando com um amigo, falando com um conhecido, quando você está numa reunião, lembre-se de ser sucinto, de ser resumido, né? Objetivo. Também tem um vídeo sobre as expressões de falar, as formas corretas de falar. Você tem que ser objetivo. Você não pode usar palavras difíceis que as pessoas não entendem o que é. Isso é presunção, é arrogância. Use palavras simples para que todos entendam, né? E vamos à nossa campanha. Então, estou convidando você a passar para os seus contatos o meu blog, que tem o texto completo de todos os vídeos. Alguns ainda estão faltando, falta eu lançar alguns, mas a maioria já está lá. E o Instagram também, passe para o maior número de pessoas. Meu único e exclusivo objetivo com esse trabalho é felicitar as pessoas, fazer com que elas se sintam cada vez mais felizes. E felicidade, lembre-se que não é não ter problemas. Felicidade é ter problemas e saber resolvê-los. Tá bom? O incenso está chegando aqui. Por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite para você.